Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um conteúdo, né? Aqui mais um slide falando um pouquinho sobre esse último assunto que vai compor a B1. Então, lembrando só que são os três assuntos, né? Dividendos, estrutura e custo de capital e decisões de investimento de capital, e esses três assuntos correspondem à nossa B1. Certo? Então, mais um videozinho falando um pouquinho sobre isso. Lembrando que os vídeos, a ideia dos vídeos é serem mais curtos mesmo, porque para complementar o material só e trazer alguns elementos chaves do que está sendo pontuado aqui na disciplina. Então, os slides já estão lá no AVO, o material complementar também já está tudo lá no AVO, certo? Esse assunto eu até já mencionei lá na primeira aula, e alguns de vocês já falaram que já viram esse assunto em alguma outra disciplina, então por isso que eu não me incomodei em inverter a ordem, né, com o assunto passado. Lembrando que quando vocês viram estrutura e custo de capital, a fórmula do custo do empréstimo e o custo das debêntures, vocês precisavam calcular utilizando a fórmula da TIR, que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente já viu, né? Então, quem já viu em outra disciplina já vai estar com esse instrumental para agora, para essa parte agora. E quem não viu, não tem problema, porque a gente já viu anteriormente e a gente vai utilizar aquele mesmo conceito da TI aqui com mais propriedade, certo? Explicando um pouquinho de como é que funciona essas decisões de investimento de capital, né? A gente tem, dentro da tomada de decisões no processo de orçamento de capital, a gente tem o orçamento de capital, que é o processo de identificação, avaliação e implementação das oportunidades de investimentos de uma empresa, e a gente viu isso quando a gente calculou algumas coisas de decisões de curto prazo no semestre passado. A gente estipulava, estabelecia um orçamento, né, de caixa, que era justamente para auxiliar nesse processo, verificar se a empresa tinha recursos financeiros suficientes, se a empresa não tinha recursos, para o processo de tomada de decisão. E aí, dentro desse orçamento, o que a gente faz? A gente busca identificar investimentos que aumentem a vantagem competitiva de uma empresa e maximize a riqueza de seus proprietários. Porque lembre-se sempre, quando a gente tem N possibilidades de investimento, os administradores eles precisam ter instrumentos para poder auxiliar ele em qual investimento que é mais rentável, qual investimento que fornece um retorno mais rápido. Então, são vários critérios que podem ser utilizados para poder fazer essa tomada de decisão. E aí a gente está apresentando somente alguns instrumentos, né? Só lembrando que esse instrumental que a gente vai propor aí, eu não sei como é a proposição futura, se vocês querem ser empreendedores futuros, se alguém quer ter o seu próprio negócio, mas quem vai solicitar, às vezes, construir um plano de negócio, precisa estar presente dentro desse plano de negócio, pelo menos o payback, né, precisa estar presente dentro desse plano de negócio o VPL, então são instrumentos que são utilizados, sim, no campo prático, na vida prática, né, na verdade, essa disciplina de gestão financeira, ela é bem prática, né, porque mostra como é que a gente pode utilizar esses conceitos no dia a dia das organizações. E aí, payback, VPL, tudo se utiliza quando a gente está trabalhando com o plano de negócio, que é testar a viabilidade desse negócio e dizer, olha, esse negócio ele vai recuperar esse capital em tanto tempo, esse negócio gera uma lucratividade, um retorno de tanto. Então, é isso que a gente vai ver hoje, tá? A decisão mais comum de orçamento de capital envolve um grande investimento inicial, seguido de uma série de entradas de caixas menores. E é isso, né? Então, quando a gente envolve e vai realizar um grande capital, tem um capital enorme que é feito, né, no início, e depois são entradas de fluxos de caixas menores que vão levar ao pagamento, né, e o retorno desse investimento inicial, até que a empresa ela consiga ter a rentabilidade suficiente para quitar esse investimento inicial e a partir daí ela começar a ter lucro, né, sobre aquele negócio. Decisões equivocadas de orçamento de capital podem levar à falência dessa organização. Então, eu tomar uma decisão, principalmente em pequenos negócios, e aí por isso que aquele dado do Sebrae às vezes assustam tanto, né? Que a maioria das empresas quebram nos primeiros 5 anos, que é porque realmente tomou decisões equivocadas, às vezes não tinha fluxo de caixa suficiente para manter o negócio naquele primeiro momento. Então, são uma série de fatores, né, que devem ser considerados para essa organização, certo? Aqui o slide não ficou muito bom, né? Mas vocês conseguem ter isso, acesso a essa tabela lá também, no livro, né? Esse aqui eu retirei do livro do Gitman. São alguns motivos, né? Que aí é que tem aqui, ó. Principais motivos para a realização de investimento de capitais. Quais são os motivos que levam as empresas a fazer investimentos de capital? Então, os motivos, desculpa, deixa eu voltar aqui.
os motivos seriam a expansão da empresa, né, que é o motivo mais comum, né, para o investimento de capital. A empresa ela quer operar, aumentar o seu nível de operações, e aí para isso ela precisa, né, fazer investimentos de capital, precisa decidir, né, sobre investimento de capital para realizar essa expansão. Aí tem, eu até tenho aí no Gitman, fala, normalmente por meio de aquisição de ativos imobilizados, muitas vezes uma empresa em crescimento precisa adquirir novos ativos imobilizados de forma rápida, como ocorre na compra de terrenos e instalações. E aí, por isso que era uma das coisas que a gente comentava, inclusive, é quanto a empresa deve ter de recursos financeiros, qual deve ser a liquidez, né? O recurso que a empresa deve ter em caixa, né? Quais são os recursos disponíveis para ela. Então, uma das coisas que a empresa, quando tem recurso suficiente e disponível, líquidos, de forma de transação, é para fazer expansão, né? Crescimento da empresa. A empresa também pode trabalhar com substituição ou reforma, né? Então, a empresa, à medida que a empresa sofre desaceleração de crescimento e amadurece, a maioria dos investimentos de capital terá que, por objetivo, substituir ou renovar ativos obsoletos ou desgastados. Então, a que se produz, à medida que vai passando os anos, né, a empresa ela necessita separar uma parte do seu capital para fazer justamente essa substituição ou reforma do seu maquinário, do seu inventário. Então, tudo isso precisa ser modernizado, né, porque tem um desgaste, né, tem uma depreciação que vai incorrendo nesse patrimônio. E alguns outros motivos também, né, que levam a investimentos que não resultem em aquisição ou transformação de ativos imobilizados tangíveis, em vez disso envolve um comprometimento de fundo de longo prazo, em troca de uma expectativa de retorno futuro. Aí eu coloquei aqui, né, o próprio Gitman, ele coloca alguns tipos desses investimentos, né, que inclui desembolsos com campanhas publicitárias, consultoria empresarial para contratação e identificação de algum problema que possa estar existindo, capacitação, desenvolvimento de novos produtos, são uma série de outros fatores, né, de outros investimentos que a empresa pode estar realizando, que realmente envolve uma demanda, né, de recursos financeiros logo inicialmente, com alguns aportes, né, de retornos, né, nos anos subsequentes, certo? Então, só alguns motivos, né, que levam a empresas a realizar esse tipo de investimento. E são todas as opções, né, tudo isso que a gente está falando aqui, expansão, substituição e reforma, campanha publicitária, contratação de novos funcionários, consultoria de empresa, desenvolvimento de novos produtos, são todas possibilidades de investimento que a empresa, muitas vezes, ela tem que analisar qual é a mais viável para cada um daqueles momentos, né? Daquele momento e se tem recurso financeiro para fazer todos, ou ela vai ter que escolher somente um desses para estar desenvolvendo inicialmente, tá? Então, como é que isso acontece? Geralmente tem um brainstorm ali, a geração de propostas, ou são apresentadas, né? A empresa tem recursos financeiros para investimento, quais são as opções, né, que a empresa tem disponível para realizar esses investimentos. É feita uma avaliação, né, analisando principalmente com esses indicadores que a gente vai mostrar aqui, né, com essas ferramentas, né, é feita uma avaliação de qual é o mais viável, qual que gera o maior retorno em mais curto tempo, né, qual é que gera, se o objetivo dela é realmente ter lucratividade ou é alcance de mercado, divulgação da marca, consolidação, então depende muito do IES que está sendo analisado, mas tudo isso é feito uma avaliação, feito uma análise para depois tomada a decisão, né, de qual é o investimento que vai ser escolhido, implanta-se esse investimento, faz um acompanhamento para ver se aquele retorno de fato está sendo, que foi estabelecido aqui na fase de avaliação, está sendo alcançado, né, no decorrer das etapas. Como eu falei, né, a empresa ela tem a opção de selecionar mais de um projeto, né, como eu falei, mais de uma opção de investimento. Ela pode chegar lá e dizer, olha, eu quero fazer uma campanha publicitária agora, eu tenho recurso para isso, eu quero fazer um novo produto, porque eu tenho dinheiro para isso, eu quero comprar um novo maquinário, eu tenho dinheiro para isso. Se todos forem independentes, né? Se todos forem independentes, a empresa ela pode fazer mais de um projeto. Então, o que seriam projetos independentes? São aqueles que não competem com os recursos da empresa, a qual pode selecionar um ou outro, ou ambos, contanto que atenda a limites mínimos de lucratividade. Então, a empresa ela deve estabelecer pelo menos, olha, esses projetos têm que me dar pelo menos 10% de lucratividade, 15% de lucratividade, depende do patamar que a empresa espera ter de lucratividade para recuperar aquele investimento inicial. Ela pode escolher mais de um. Já pode ter casos de projetos mutuamente excludentes, que são investimentos que competem de alguma forma com recursos da empresa, a qual pode selecionar um ou outro, mas não ambos. Quero um exemplo, professora. Quer um exemplo, pessoal? Vamos lá. Vamos supor que a empresa ela quer fazer uma expansão.
E aí eu vou citar o caso de uma empresa aqui em Maceió. Ela analisou e viu que tem dois terrenos, um na Jatiuca e um na Ponta Verde. A empresa ela só tem recurso para uma expansão, né, e fazer na compra de um desses terrenos. Por quê? Porque são regiões próximas e ela quer atender aquele público ali, aquele mercado, né, que está ali nas regiões adjacentes. Então, para ela não é viável construir um e depois construir outro. Não são projetos independentes. Então, ela tem que escolher um dessas duas localidades e um desses dois terrenos para poder construir a sua fábrica. Então, são projetos mutuamente excludentes. Ela decidiu pelo A, ela não vai considerar o terreno da Ponta Verde. Ela decidiu da Ponta Verde, ela não vai considerar o terreno da Jatiuca. Então, são projetos mutuamente excludentes. Eles concorrem em termos de espaço, em termos de renda, em termos de recursos que a empresa tem disponível, certo? Então, fundos ilimitados e racionamento de capital. Por que as empresas elas precisam escolher, né? Se ela tem, mesmo que ela tenha 15 projetos independentes, muitas vezes ela não vai fazer os 15 projetos, né? Ela vai fazer uma ordenação, ela vai fazer uma avaliação de quais são os que têm uma maior lucratividade, os que dão um retorno mais rápido, mas muito difícil ela fazer todos esses projetos, mesmo que eles sejam independentes. Por quê? Se uma empresa dispusesse de fundos ilimitados, recursos financeiros ilimitados para investimento, todos os projetos independentes que proporcionassem retorno aceitável poderão ser aprovados. Se os projetos são independentes, né, eles podem ser feitos, né, numa sequência ou à medida que a empresa tivesse necessidade e os fundos da empresa fossem limitados, ela tivesse recursos suficientes, ela poderia, né, poderiam todos serem aprovados. Só que o que acontece na vida real, né, normalmente, contudo, as empresas operam sobre condições de racionamento de capital. As empresas não têm fundos ilimitados de recurso financeiro, ela tem recursos escassos, recursos destinados especificamente para realizar esse investimento. Lembra quando a gente falou que que as empresas utilizam os dividendos que podem ser pagos para os acionistas para realizar esses investimentos, que ela retém esses dividendos para esses acionistas eles vão querer receber em algum momento. Então, não é fundos ilimitados, ela não tem recursos ilimitados, ela tem recursos escassos que ela está utilizando para fazer novos investimentos. Então, ela tem racionamento de capital. Ela deixou de pagar os acionistas para poder fazer esse investimento. Ou ela pode ter saldo, né, suficiente em caixa para fazer esses investimentos, mas também é um saldo X. Ela não tem saldo infinito, tá? Isso significa que é um valor fixo disponível para investimentos de capital em um dado momento de tempo. Naquele momento de tempo, ela só tem disponível esse valor. Pode ser que futuramente ela tenha mais? Pode, mas naquele momento ela só tem esse recurso financeiro para realizar esse investimento. Aceitação e rejeição em classificação. Vamos lá. Então, o enfoque da aceitação e rejeição envolve avaliar propostas de investimento de capital para determinar se atendem ao critério mínimo de aprovação. E aí isso vai de cada empresa. Cada empresa ela pode estabelecer o que ela considera como fator mínimo, né, de aceitação. O que eu considero como mínimo, estou citando um exemplo, tá? Eu quero pelo menos ter uma lucratividade de 10% e que esse negócio ele me dê rentabilidade e eu consiga recuperar meu capital em 5 anos. Então, isso pode ser um critério mínimo. Projetos que fujam dessa lucratividade que eu estabeleci ou que demandem mais tempo para a recuperação desse investimento, eles já seriam automaticamente rejeitados. Projetos que se enquadrassem, né, nesses critérios que eu estabeleci seriam aceitos. E aí eu estabeleço esses parâmetros. Também posso, né, estabelecer o enfoque da classificação, que envolve elencar os projetos de acordo com alguma medida previamente definida, como a taxa de retorno. Então, eu tenho 5 projetos a serem avaliados, qual é o que me dá maior retorno, eu faço uma classificação. Primeiro é esse que me deu um maior retorno, segundo é esse, e aí eu posso fazer em ordem, né? Se os projetos forem independentes, eu vou por aquele que me deu o maior retorno financeiro. Isso dependendo se eu tiver escolhendo o critério do retorno, mas, como eu falei, pode ter N outros critérios que serem avaliados, tá? Inseridos, depende de como a organização está estabelecida e o que ela considera como prioritária e o seu objetivo naquele momento. Fluxo de caixa no ano zero, né? E aí eu tenho entradas de caixa em cada um daqueles outros momentos, até ter o fluxo de caixa residual. Lembrando que se eu estabeleci 5 anos aqui, ó, esses métodos ele só vai me dar o horizonte de tempo que eu pré-defini.
Se tiver um fluxo de caixa residual, eu conseguir recuperar antes do que eu tinha definido, ótimo e maravilhoso, entendeu? O meu negócio está dando certo, eu consegui recuperar antes da previsão do que eu tinha estipulado. Então, eu tenho um fluxo residual aí a receber, né? E se for depois, professora, se for em 6, 7, 8 anos, então o método ele não estabelece, ele só estabelece esse recorte, né, naquele momento, que é o método que a gente vai ver agora, tá? Exemplo, né? Aqui eu vou só um exemplo de fluxo de caixa, né, para vocês relembrarem. Então, eu tenho um desenvolvimento de um novo produto, vida útil de 5 anos, valor da aquisição, né, investimento inicial com aquisição de uma nova máquina, 150 mil, não haverá venda de ativos antigos e tem um acréscimo de capital de giro de 30 mil, né, em decorrência desse negócio. Então, lembrados desse orçamento de caixa, é só relembrando também, porque é baseado nele, né, que aí a gente vai saber, ó, os custos, despesa, lucro antes dos juros, despesas financeiras. Isso aqui é uma DRE, né? Que a gente está fazendo aqui. Receita líquida menos os custos e despesas, que é igual ao lucro dos juros antes dos juros e imposto de renda, as despesas financeiras, lucro antes do imposto de renda, menos o imposto de renda 35%, lucro após o imposto de renda, somando a depreciação, já que eu estou comprando um maquinário, então tem uma depreciação, menos a amortização de empréstimos bancários, que aqui ele utilizou patrimônio próprio, então ele não tem empréstimos, tem o fluxo de caixa residual, que ele falou que vai ter no final, e as entradas líquidas de caixa. Custo com aquisição e instalação de 150 mil, né, que é o que ele vai gastar logo no início, e um acréscimo de 30 mil no capital de giro. Então, o investimento inicial, né, lembrando que ele vai ter, disponibilizar esse recurso financeiro no valor na ordem de 180 mil. Ele tem 150 mil que ele vai colocar numa nova máquina, numa nova né, um maquinário e vai acrescentar um capital de giro também para manter né, aquela empresa durante esse período né, de 30 mil. Então, só para vocês verem depois aqui, né, é um exemplo, né, a gente possa até falar mais na aula um pouquinho sobre isso, porque aqui não está a questão como um todo, né, como é que chegou nesses valores aqui estipulados, tá? Mas é só para vocês verem que teria que fazer um DRE só para sentir esses efeitos aqui e mensurar quais seriam as entradas de caixa que a empresa deveria ter nos próximos 5 anos para tornar esse negócio viável. Outra coisa também, quando se analisa os investimentos, é uma taxa mínima de atratividade. A gente até comecei já mencionando sobre isso, né? Que precisa ter claro e deixar isso ciente, né? Que todos os negócios, todos os projetos, eles precisam ter uma taxa mínima de atratividade. Lembra que eu falei, principalmente quando você for reter dividendos para fazer novos investimentos, aqueles dividendos, né, aquele investimento que vai ser realizado, tem que proporcionar um recurso financeiro, uma atratividade de negócio superior do que aquele acionista ele teria se ele fosse investir em qualquer outra coisa. Então, é a mesma coisa. A empresa ela vai ser viável para ela, dependendo dos critérios que ela utilize, mas tem que ter uma taxa mínima de atratividade para realizar esse investimento. Então, compreenda a taxa mínima de retorno que cada projeto deve proporcionar para remunerar o capital nele investido e corresponde ao custo marginal ponderado, custo de capital do projeto. Qual é o custo de realizar esse projeto? É a taxa mínima de atratividade. Em geral, as empresas não dispõem de recursos suficientes para implementar todos os projetos, que a gente já falou sobre isso. Assim, vários métodos permitem classificar os projetos a fim de auxiliar o processo decisório. A gente tem o payback, a gente tem o valor presente líquido e a gente tem a taxa interna de retorno. Lembrando que essa taxa interna de retorno, inclusive, a gente utilizou ela para calcular o custo de empréstimo e o custo dos debêntures no assunto anterior, tá? Então, payback, né? Falando rapidamente sobre payback, né? O payback, ou prazo de retorno, representa o tempo necessário, anos, meses e dias, para recuperar o investimento inicial. Qual foi o tempo, em termos de meses, anos e dias, que a empresa vai demorar para recuperar aquele capital inicial? Em geral, é fixado um prazo limite, que serve como referência para julgamento de atratividade. Pois é, então, ele é um método que você não poderia dizer, vou deixar tempo infinito. Ele precisa estipular um prazo, né? E se for naquele prazo, o projeto é viável. Se for superior àquele prazo, aquele projeto é recusável. Então, tem que estabelecer um prazo de retorno desse investimento inicial. É o princípio básico do payback. Só um exemplo aqui para vocês terem ideia, para quem não lembra do que como é que faz um payback, né? Vamos supor naquele exemplo, né, de 180 mil, que a empresa vai estar 150 mil do maquinário, mais 30 mil de capital de giro que ela vai injetar dentro da organização.
Então, no ano zero, ela teria um fluxo de caixa de 180 mil. Esses aqui, ó, esses valores aqui, a gente obteve lá naquela outra tabela lá. Dei uma olhadazinha aqui, são esses valores que estão sendo informados lá. E a empresa quer saber se nos 5 anos, né, ela vai conseguir recuperar esses 180 mil. Então, ela vai aqui calculando. O fluxo de caixa no primeiro ano foi 25.400. Eu vou reduzir 25.400 sobre esses 180 mil, que é o meu investimento inicial. Então, eu tenho ainda um débito, né, de 154.600. No segundo ano, eu tive um fluxo de caixa de 43.275. Só lembrando que fluxo de caixa é o somatório, né, das receitas menos despesas, tá? Que a empresa vai ter naquele ano. Então, foi no ano 2, 43.275, subtraio novamente desses 154, que me dá um total de 111.325. No terceiro ano, teve um fluxo de caixa de 82.600, que deu esse fluxo de caixa aqui de 28.725. No quarto ano, subtraindo 64 mil de fluxo de caixa, menos os 28.725, eu já tenho um fluxo acumulado positivo. O que é que significa que esse fluxo acumulado positivo? Que eu já recuperei todo o meu investimento inicial e já comecei a ter lucro na minha empresa. Então, em algum momento, entre o terceiro e o quarto ano, eu já recuperei aquele meu capital, né, que eu tinha investido logo no início. Isso é um fator muito positivo, né, para a organização, e esse investimento poderia ser escolhido, né? Por quê? Porque já disse que se eu estabeleci 5 anos para recuperar aquele patrimônio, eu recuperei ele antes. Então, é uma coisa boa, né, para essa empresa. Recuperei ele entre o terceiro e o quarto ano. Só que eu quero mais detalhes. Além do terceiro ano, terceiro e quarto ano, qual foi o período correto, né? Então, o investimento seria recuperado durante o quarto ano essa organização. Então, calculando aqui, ó, dividindo o fluxo de caixa do quarto ano, 64.725, por 360, porque foi ao longo do quarto ano, ó, que ele recuperou esse dinheiro, né? Então, 64.725 dividido por 370 dá 179.000, 179,79, né? Desculpa. Dividindo o fluxo de caixa acumulado até o terceiro ano pelas entradas diárias, né? Obtém-se o coeficiente que representa o número de dias restantes. Então, sobrou aqui no terceiro ano 28.725, eu divido esse valor pelo esse valor que eu calculei aqui anteriormente. E aí eu consigo achar o número de dias. Só lembrando que eu utilizei 360 dias aqui porque é o número contábil, né? O ano contábil é 360 dias. Então, vamos lá, começando. 360 dias, que é o ano contábil, eu dividi esses 360 dias pelo fluxo de caixa do ano 4. Por que ano 4, professora? Porque eu sei que foi aqui, ao longo, entre o terceiro e o quarto ano, que a empresa começou a gerar lucro. Eu quero saber exatamente, né, a quantidade de anos, dias e meses que a empresa conseguiu. Então, eu sei que foi ao longo do terceiro ano para o quarto, mas não sei exato. Então, eu pego aqui esse fluxo de caixa do ano 4, divido pelo 360 dias, dá 179. Já que foi aqui ao longo do terceiro ano, em algum momento desse terceiro ano, isso aqui virou positivo. Então, eu pego lá o menos 28.725, menos porque está aqui entre parênteses, e divido pelo 79, 179, que foi o que eu achei aqui anteriormente, tá? Os 160 dias. Isso foram a quantidade de dias que o meu investimento levou para recuperar esse meu patrimônio, esse meu investimento inicial. Então, fazendo isso, o payback, né, desse fluxo, né, desse investimento seria de 3 anos, né, e quantos dias? Deixa eu calcular aqui, só olhar aqui que ficou agora esse negócio aqui em cima. 3 anos, 5 meses e 10 dias. Então, 160 dias, convertendo para meses e dias, daria 3 anos, 5 meses e 10 dias, que foi o período que eu demorei para recuperar esses 180 mil, certo? Esse é o payback. Então, o payback ele vai me dizer quanto tempo eu vou demorar para recuperar esse meu investimento. Se eu estabeleci um prazo de 5 anos e recuperei com 3 anos, ok, esse investimento é totalmente viável, deve ser preferido, né? A comparar com outros, né? Se eu só tiver esse, teria que ver outros também para poder fazer esse critério de escolha. Quais são as restrições? Então, o payback ele também não é um modelo livre de erros. Então, ele tem algumas restrições que é importante que vocês conheçam para saber quando e como utilizá-las. O payback ele não considera os fluxos de caixa dos projetos após o período de payback inicial. Como eu disse, eles só consideram aqui no exemplo anterior 5 anos.
Se chegasse no final do quinto ano e você ainda não tivesse recuperado aquele investimento inicial, ele não ia dizer, olha, você só vai recuperar no sétimo ano. O payback ele não tem esse princípio, ele só diz se vai recuperar ao longo daquele prazo que você pré-estabeleceu. E isso pode ser uma das fragilidades do método. Segundo ponto, ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Então, os 180 mil, né, a gente sabe isso, que os 180 mil que você gastou com 180 mil hoje, não é, você não compra as mesmas coisas daqui a 5 anos. Então, o efeito inflacionário, se chama inflação, você não consegue comprar a mesma quantidade de itens. Se você sair hoje e for abastecer o seu carro com R$ 50, para quem tem carro, daqui a um ano você não vai abastecer a mesma quantidade de litros, né? Porque provavelmente, né? Pode ter aumentado. Então, os efeitos inflacionários eles aparecem em cima disso. O payback ele também não considera nisso. Alternativamente, pode-se descontar o fluxo de caixa para a data do investimento inicial. E aí tem uma forma que o payback já fez isso, né? Que é o payback descontado, que ele já faz esse desconto, né? Já adiciona a questão do efeito inflacionário, descontando a questão do valor no tempo, tá? A gente não vai ver aqui, porque eu só preciso que vocês entendam o conceito principal de payback e saber que ele tem essa fragilidade. Se vocês quiserem incorporar a questão do efeito inflacionário, vocês adicionem o payback descontado, que é o mesmo princípio, né, na proposta de resolução das questões, tá? Indo para a questão do valor presente líquido, né? O valor presente líquido vai ser a diferença entre o valor descontado do fluxo de caixa para a data do investimento inicial e o valor do investimento inicial do projeto. Só lembrando, como a gente já falou, o investimento inicial geralmente é alto logo do início, né? E aí ele tem valores, né, que vão sendo inseridos, fluxos de caixa sendo inseridos ao longo de cada um dos anos, como a gente já viu lá no payback. Cada ano tem um fluxozinho, né, de caixa que é inserido. O que é que o VPL faz? Ele desconta esse investimento inicial mais o somatório dos valores presentes. O que seriam os valores presentes? Seria o fluxo de caixa dessas alternativas, né, de cada um dos anos, quanto a empresa vai receber em cada um dos anos, dividido por 1, mais o K, que é a taxa, né, que ela vai contratar lá para esses valores, né, que é a taxa que está disponível no mercado, vezes o N, que é o número de anos. Vou pegar um exemplo aqui que fica mais fácil. Como é que a gente analisa o valor presente líquido? Eu falei que o payback a gente avalia se ele é viável ou não, se você conseguir recuperar o seu capital, o seu investimento, antes do prazo que você estipulou. Se estipulou 5 anos, conseguiu recuperar antes ou até o quinto ano, ok, o projeto deve ser escolhido ou deve ser considerado para avaliação. Já o VPL tem, a princípio, todos os projetos que apresentarem VPL maior ou igual a zero, sejam maior ou igual a zero, podem ser aceitos, pois geram retorno igual ou maior que o custo de capital. Significa o quê? Né? Você recuperou todo o seu investimento inicial, se ele for igual a zero, você recuperou o investimento. Você não está tendo lucro, mas você também não está tendo prejuízo. Então, significa que ele pode ser aceito. E se ele for maior do que zero, significa que você recuperou esse investimento inicial e ainda está tendo lucratividade. Então, é um projeto que pode ser considerado e ele é benéfico para ser escolhido. Lembrando sempre que a gente tem os projetos independentes e a gente tem os projetos mutuamente excludentes, tá? Pessoal, lembre sempre que tem esse tipo de análise. Quando um projeto apresenta VPL menor que zero, o seu retorno é inferior ao seu custo de capital e ele deixa de ser atrativo. Isso significa o quê? Que ele não recuperou nem o seu investimento inicial. Então, não é viável, né? Porque você estabeleceu uma quantidade de anos e você espera recuperar naquele período inicial, pelo menos, o investimento inicial que você fez. Vamos lá. A empresa Rio Grande decidirá, com base no VPL, entre dois projetos mutuamente excludentes. Só lembrando, projetos mutuamente excludentes, se eu escolher A, eu não posso considerar B, tá? Então, é um ou outro. Se eu escolher B, não considero A. O custo de capital para esses projetos é de 18% ao ano. Lembra da fórmula lá do VPL, o casinho vai ser 18, certo? Eu sei que o projeto A, ele tem um investimento inicial de 140 mil e o projeto B, ele tem um investimento inicial de 180 mil. E aqui são meus fluxos de caixa de cada um deles. Eu vou fazer agora, colocar lá na forma do VPL, para saber qual é o mais viável, se é o A ou se é o B, tá? Então, VPL de A, eu vou lá colocar menos 140 mil, lembrando que esse menos tem que ter, porque ele é um investimento inicial, né? E aí 140 mil, 40 mil, 40, 45, isso aqui são os meus fluxos de caixa em cada um dos anos. 1 mais 0,18, lembra que eu disse 18% que é o custo de capital, que vai ser o K, que vai ser a taxa,
elevado a 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque são 6 anos. E aí eu tenho, fazendo esse cálculo aqui, que meu VPL vai ser 17.306. Tem como calcular isso pela calculadora HP12C? Tem, e eu vou mostrar a vocês na aula de exercícios. Quem quiser também pode dar um Google aí também, que tem, acha tutoriais também, ensinando como é que alimenta, né, todas essas informações aqui na calculadora. Tem como fazer no Excel? Tem também como fazer no Excel, tá? Então, fiquem atentos. VPL de B, a mesma coisa, menos 180 mil, né, que é o investimento inicial, fluxos de caixa de cada um dos anos, taxa vai ser a mesma, né, que a gente quer comparar isso, e ao longo dos 6 anos. VPL de 28.445. Professora, os dois poderiam ser aceitos, dado que eles são positivos. Correto. Dados que eles são positivos, se eles fossem projetos independentes, eu poderia fazer o B, depois fazer o A, porque são projetos independentes. Só que nessa questão, ele fala aqui, ó, só voltando para vocês verem, que, né, a empresa Rio Grande, ela tem dois projetos mutuamente excludentes. Então, como eles são excludentes, eu tenho que escolher um dos dois. Eu vou escolher o que tem um VPL maior, que é o que vai me dar um retorno maior, que nesse caso é o investimento B. Então, para esse caso que a gente está analisando, o projeto que deveria ser escolhido seria o projeto B, pois ele dá um VPL maior. Todos dois positivos, todos dois poderiam ser escolhidos se ele fosse independente, mas não é o caso aqui do que a gente está analisando, certo? E aí a gente entra lá na TI. Então, a taxa interna de retorno, né, a gente já apresentou lá com um custo de empréstimo, custo das debêntures, é uma taxa de desconto que iguala o valor presente de todas as entradas de caixa ao valor do investimento inicial do projeto. Então, se ela iguala tudo, ela é igual a zero. Lembrem lá, você, professora, mas lá, né, no outro tinha um valor, né, um valor a ser considerado. Sim, porque eles colocaram aqui, ó, o investimento inicial foi para o outro lado, né? Aí estava lá como se fosse um investimento positivo, por isso que tinha um valor sem ser zero lá, quando a gente calculava o custo de empréstimo e o custo das debêntures, tá? E aí ele vai somar com os fluxos de caixa também de cada um dos períodos, mais um mais a TI. Aqui, ao contrário da VPL, né, a taxa era conhecida, né? Nesse caso nosso, a gente quer saber qual é essa taxa de retorno. Então, o projeto somente é atrativo quando sua TI for maior ou igual ao seu custo de capital. Lembrando que naquele exemplo anterior, o custo de capital era 18%. Se eu fosse comparar com esse aqui, né, ele teria que ter uma TI superior a 18% para ele ser viável, tá? Quando o projeto apresenta TI menor que seu custo de capital, ele deixa de ser atrativo. Então, ele não está pagando nenhum custo daquele capital, então ele não vai ser atrativo. Vou pegar só um exemplo também aqui para a gente resolver. A empresa Rio Grande decidirá, com base na TI, entre dois projetos mutuamente excludentes. Então, lembrando, projetos mutuamente excludentes, só vou escolher um. X e Y. O custo de capital para esse projeto é de 22% ao ano. Então, antecipadamente, eu vou escolher o projeto que me dê uma TI superior a 22%, tá, pessoal? TI inferior a 22% não é viável, o projeto não deve ser escolhido. Então, TI tem que ser superior aos 22%. Tenho os meus fluxos de caixa e tenho o meu investimento inicial para cada um dos projetos. E aí, só substituição da fórmula. Menos 180 mil, que é meu investimento inicial, 50, 60, que são os meus fluxos de caixa, ao longo dos 5 anos, aqui, ó, até 5, e eu quero saber a TI. Colocando na fórmula, dá que TI é 24,14%. No outro investimento, a mesma coisa, substituo aqui na fórmula, dá que a TI do Y é de 28,78%. Todos os dois foram maiores do que o meu investimento inicial, ó, do que o meu custo de capital inicial, que era 22%, e todos os dois poderiam ser escolhidos porque a TI foi superior. Entretanto, como eles são mutuamente excludentes, nesse caso eu vou escolher o que me dá a maior TI, que é o Y. Ok? Então, eu teria duas opções, mas eu vou escolher o que me dá o maior. Que me dá a maior TI. VPL ou TI. Quando se trata de projetos independentes, o emprego de um ou de outro método leva à mesma decisão, tanto para aceitar como para rejeitar projetos. Decisões equivocadas podem ocorrer com projetos mutuamente excludentes, como foram esses exemplos que a gente viu anteriormente, pois um projeto selecionado com a TI pode ser rejeitado pelo VPL. Estou listando um projeto aqui só para vocês terem ideia, né? Ui, chega, desculpa aqui, passei demais. Aqueles exemplos que a gente viu. Ó,
Projeto no ano zero, 110 mil mesmo projeto, né? Só que eles são excludentes. No ano 1, 50 mil, esse aqui só dá um fluxo de caixa de 15. No ano 2, 50 e 50, o mesmo fluxo de caixa. Quando a gente vai fazer o cálculo da TIA, o cálculo do VPL, a gente observa que a TIA aqui, o projeto que deveria ter maior TI, deveria ser considerado, seria o projeto R. Só que se a gente for fazer aqui pelo VPL com custo de capital de 12%, né, aqui já seria o projeto S. Ó, observem que esse projeto aqui, ele dá um VPL maior. Então, o projeto S deveria ser considerado. Já se eu estou considerando aqui um custo de capital de 16%, eu tenho que o projeto R, ele é melhor, porque ele me dá um retorno, né, maior. E aí, professora, TI ou VPL? Qual é que a gente usa para escolher se fosse nessa situação? Para essas dúvidas, a gente vai deixar para eu responder isso na aula de exercícios, tá, pessoal? Então, na aula de exercícios, até para vocês ficarem esperando na expectativa de qual projeto escolher, né, a gente tira isso na aula de exercícios. Então, era isso que eu queria passar no vídeo de aula de hoje, né? A gente vai fazer, lembrando que a gente vai fazer na aula de exercício mais questões dessa, mais resolvendo mais questões, mostrando como resolve isso utilizando o Excel, como utilizar a calculadora HP12C e basicamente é isso. Então, dúvidas, questões, sugestões, a gente tem aula, na próxima aula a gente vai ter as aulas de exercício para solucionar e também podem postar no fórum, tem textos extras para complementar o conteúdo que a gente está aqui passando. Até mais, pessoal. E lembre-se que esses são agora a gente já tem todos os conteúdos para a primeira AB1, tá bom? Então, dúvidas a gente tira na lista de exercícios e a gente vai se falando. Até mais, tchau, tchau.